Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o anjo do Eneagrama. Nós vimos o demônio, né? Nós vimos o demônio na vez passada e o demônio, chamamos o demônio de cada tipo do Eneagrama, os seus principais problemas psicológicos, não é? Os principais transtornos que atingem cada tipo do Eneagrama. E hoje vamos ver um pouco o anjo do Eneagrama, isto é, qual o caminho para o crescimento e para a convivência que nós vivenciamos através do estudo do Eneagrama. E aí, claro, a metodologia, vamos pegar cada tipo e vamos conversando sobre cada tipo, olhando e conversando. E sempre vai ser assim, cada tipo veremos dois movimentos. O primeiro movimento, eu olhando para mim. Eu olhando para mim. Eu sou tipo 9. O que o tipo 9 pode fazer para crescer na convivência, para crescer no equilíbrio emocional, para crescer na saúde mental? Para crescer na espiritualidade? O que eu posso fazer para viver bem, para me redimir, para eu estar redimido? O que eu posso fazer? Essa é a primeira questão. O segundo movimento é você. Como que você deve lidar com o tipo 9? Como que você deve fazer para não ter tanto problema com o tipo 9 e para ajudar o tipo 9? Então sempre esse movimento. O tipo olhando para si mesmo e nós olhando para o outro tipo. E assim a gente vai descobrindo formas para conviver bem. No grupo hoje, nós colocamos então lá novamente o link para o teste no aplicativo. Lembrando, o teste do aplicativo ele é bom, mas ele não é suficiente para a gente determinar qual tipo nós somos. Precisamos de outros testes. Então, o teste escrito, vários de vocês fizeram, um ou outro precisa pegar comigo depois o teste por escrito para a gente avaliar, e aqueles que ficaram em dúvida, deu muito empate, temos que refazer os testes para tentar determinar qual o nosso tipo. Em cima disso, também nós colocamos esse material que estamos projetando hoje, tá bom? Então esse material foi colocado lá no nosso grupo. Muito bem. Então vamos olhar então. Então, primeiro movimento, sempre esse. O tipo olhando para si mesmo. Tá? Então eu sou tipo 9, vou olhar para mim mesmo. O que eu posso fazer para crescer? E o outro movimento, o que podemos fazer para que a pessoa do tipo cresça? Então, como que eu e você podemos ajudar o outro a crescer? Como vamos lidar com o outro? Inclusive pensando em como superar os conflitos. Ano que vem nós vamos ver lá vamos trabalhar um dia a comunicação não violenta, de uma forma mais aprofundada. Então vamos trabalhar a comunicação não violenta. Nós já fizemos o programa do ano que vem e em breve vamos estar soltando para vocês todos os encontros, diferentemente desse ano, que fomos indo aos poucos. Ano que vem já vamos soltar a programação do ano inteiro, tá bom? Vamos lá então. O anjo do Eneagrama, não é? Muito bem. Vamos nós? Vamos lá. Muito bem. Então lembrando, o tipo 1, o famoso tipo 1 é quem? O perfeccionista. Perfeccionista. Aquele que tem dificuldade de suportar os defeitos dos outros e tem dificuldade de enxergar os seus próprios defeitos. O tipo 1 tem uma capacidade organizativa muito grande. E nós sabemos que o tipo 1, então, ele tem aí, de fato, uma tendência a perder a paciência em relação aos outros.
tem uma tendência de viver ansiedade porque tem dificuldade de suportar o ritmo dos outros. Certo? E ele entende claramente uma coisa, o outro entende de uma outra forma, ele sofre porque o outro não está entendendo do jeito que ele entende. Não é? Então, tem esse sofrimento. Então, como que um tipo 1 pode ajudar a si mesmo no crescimento? Então, olha, ele precisa seguir aí algumas norminhas, algumas dicas para o crescimento. Ele precisa prestar atenção a algumas coisas. Então, olha, ele tem que prestar atenção ao tom de voz, ao próprio tom de voz. Para quê? Para que não soe, a sua fala não soe como censura, ou sua fala soe moralista, quando afirma que está correto e o outro errado. Então, tipo 1 tem que ficar de olho na forma que fala. Na forma que fala. Por quê? Porque o filtro da fala do tipo 1, ele é meio defeituoso. O seu filtro. Então, o tipo 1, facilmente, quando ele perde as suas estribeiras por causa do não entendimento dos outros, ou pelo ritmo diferente dos outros, ele facilmente, a sua voz pode se tornar agressiva. E ela falam sem perceber a agressividade. Só que o outro percebe a agressividade. Mas o tipo 1 está de boa, muitas vezes. Ele está falando, não é para fazer assim, faz direito, é dessa forma que é feito. E para ele está tranquilo. Mas para a pessoa que ouviu, a pessoa tem dificuldade. Isso. Então, o tipo 1 tem que ficar de olho no jeito que fala, no tom de voz. Isso. Então, um tipo 1 que começa a controlar o seu tom de voz, ele vai crescer muito. Ele vai ter muito crescimento, porque ele está tendo capacidade de perceber um defeito, que é o quê? Uma vozinha meio bravinha, agressiva, machucante. Ele vai percebendo isso. Então, um tipo 1 que percebe seus próprios defeitos, ele cresce muito, ela cresce muito. Então, ficar de olho nisso. Também prestar atenção na voz para que não seja repetitivo e estressante quando estiver se sentindo ferido ou desrespeitado. Porque o tipo 1, ele não percebe, ele repete muito. Ele repete muito. Quando está machucado, ele vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E só que ele não percebe. Não percebe essa dinâmica. Então, o tipo 1 tem que ficar também de olho nessas repetições, que é a forma que ele encontra, para não pegar um revólver e dar um tiro na cabeça do outro. Então, para ele não passar com um trator em cima do outro, ele vai repetindo aqui, repete ali, repete aqui. E se ele repete muito quando se sente ferido e respeitado, significa que o tipo 1 tem uma tendência a guardar um pouquinho mais o que dentro de si? Mágoa, ressentimento, rancor. Ele tem uma facilidade de guardar as coisas dentro de si. Quando ele supera, ele esquece. Mas quando ele não supera, ele fica ali martelando, 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 até que se ele ficar babando, tremendo, atirando pedra em avião, ele deleta a pessoa de sua própria existência. Ele apaga a pessoa de sua existência. Ele deixa de considerar a existência da pessoa. A pessoa falando e uma mosquinha voando é a mesma coisa. Sendo que a mosca irrita um pouquinho mais, então a pessoa leva mais a sério a mosca do que a pessoa. Então ficar de olho para esse tipo de coisa, tá? Quando percebe isso e dá esse passo, cresce, tá? Também, olha, prestar atenção que quando se controla ou se sente culpado,
o tipo 1 poderá parecer irritado. A aparência do tipo 1, lá primeiro era a voz de irritação. Aqui não, aqui é a aparência. O quê? A cara. A cara. O comportamento, os jeitos, a cara. O tipo 1, ele tem uma dificuldade muito grande de disfarçar a cara que tem. Certo? Então alguma coisa acontece, ele não gosta, ele amarra a cara. Se percebe, nossa, está irritado. Está irritado. Então não é só a voz que é o problema. O problema também é que a cara muitas vezes denota uma certa irritação. A gente está falando com a pessoa, nossa, você não gostou, não é? Não vi assim, não, mas a sua cara. A sua cara. A sua cara denuncia. Aqui uma coisa que o tipo 1 não percebe muito, mas certo? Ele é bem forte, tá? Usar sarcasmo e cinismo. Sim. Sim. A ironia e o sarcasmo é muito presente no tipo 1. Só que o tipo 1 não percebe. Não percebe. Certo? Mas tem. Quando ele se percebe sarcástico, o sarcasmo passa a ser até às vezes uma arma a seu favor. A seu favor. Porque ele aprende a rir de si mesmo muitas vezes. Então, quando ele consegue controlar a ironia e o sarcasmo, ele consegue, então, rir de si próprio. E quando é capaz de rir de si próprio, o tipo 1 fica muito mais sociável. Fica muito mais sociável. Então, ficar de olho nisso, o tipo 1. O tipo 1 também, olha, ele vai se ajudar muito, certo? Quando for capaz de elogiar as pessoas quando fizerem ou disserem algo que lhe agrada, para que se sintam valorizadas. Certo? Porque se a cara amarrada do tipo 1 é muito evidente, se ele evidenciar também quando ele está bem, quando ele gosta, isso ajuda muito. Ajuda muito na convivência. Então a convivência do tipo 1 com outra pessoa, o tipo 1 se ajuda muito quando ele é capaz também de elogiar. Nossa, isso que você fez foi tão bom. Gostei. Certo? Nossa, você acertou nisso, olha. Aquela mania de perfeição, né? Do tipo 1. Você acertou. Olha que legal. Isso é muito bom. Então o tipo 1, ele tem que ficar de olho também nisso. Se ele conseguir fazer isso, ele também consegue quebrar muito aquela cara amarrada. Ele consegue aumentar a sua busca de equilíbrio emocional. Certo? É muito importante que o tipo 1, antes de sugerir melhoras aos outros, certifique-se de que ele entendeu realmente o que está acontecendo. Porque na sua busca de perfeição, o tipo 1 facilmente cai naquilo que nós chamamos de mal entendido. Mal entendido. E nem sempre a interpretação da realidade que o tipo 1 coloca, ele acerta. Nem sempre a sua percepção está certa. Muitas vezes ele entende alguma coisa que não aconteceu. E como ele tem já o toque de perfeição, o universo inteiro pode conspirar mostrando que não é assim, mas ela acha que é assim. Mesmo que o universo inteiro fala que não. A pessoa acaba se achando, porque o seu perfeccionismo, quando não está equilibrado, não está controlado, o seu perfeccionismo passa a ser o critério da verdade. E com isso, é verdadeiro aquilo que eu entendi, não o fato que aconteceu. Então o tipo 1 tem que ficar bem de olho nisso, tá? Certificar realmente se está acontecendo. Então geralmente os tipo 1s, quando eles vão evoluindo, eles têm aquela mania de: olha, aconteceu tal coisa, eu tive a impressão que foi isso. Foi isso mesmo? Então essa chamada para conversar, para constatar se a sua impressão é realmente factual, é realmente fato.
Então, os tipo 1s, conforme eles vão evoluindo, eles vão tendo essa capacidade de sentar com a outra pessoa para tirar limpo. Olha, eu tive essa impressão minha é verdadeira ou é falsa? E geralmente o tipo 1 dá oportunidade para o outro se explicar. E ele acaba se esforçando para entender o ponto de vista do outro. Mesmo ele considerando o ponto de vista do outro um pouco imperfeito. Mas aí o que acontece? O tipo 1 está crescendo, ele está crescendo. Se o tipo 1 gosta de uma pessoa, deve dizer a ela. Certo? Às vezes, a sua postura crítica passa uma imagem de pessoa inacessível. E não tendo certeza de que você gosta dela, então ela procura manter distância. Manter distância. Mesmo que também essa pessoa goste do tipo 1. Nossa, eu tenho uma pessoa que é tipo 1, gosto muito dela, mas o jeito dela, esse jeito perfeccionista, acaba fazendo com que eu me afaste. Então, se o tipo 1 conseguir dizer para essa pessoa, olha, eu gosto de você, gosto da sua amizade, o tipo 1 derruba enormes barreiras. E isso ajuda muito no crescimento e na convivência social. Então, o tipo 1 ajuda muito a si mesmo e ao outro quando é capaz de dizer, olha, eu gosto de você. Então, isso é muito importante. Aí vem o outro movimento. E como lidar com o tipo 1? Como lidar com esse tipo? Aí. Então, primeira coisa, fazer perguntas em um tom não crítico ajuda o tipo 1 a perceber os seus próprios sentimentos, já que essa pessoa pode não saber como se sente. Lembra, o tipo 1 às vezes nem percebe o seu tom crítico, às vezes o tipo 1 nem percebe isso. Então, quando a gente também trata com polidez, com uma certa educação, alguma coisa, isso ajuda o tipo 1 também a se perceber, nossa, eu tenho que dar uma olhadinha mais para mim, porque às vezes eu estou com a minha ferradurinha, ali no pé. E ali, quando estou com a minha ferradura no pé, sai da frente. Isso pode acontecer. Para apresentar uma nova ideia, faça de maneira lógica e não de maneira emocional, pois o tipo 1 aceita melhor. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Você vai apresentar? Apresenta de forma lógica. Não fala assim, é porque eu gosto, é porque isso toca o meu coração, é porque isso lembra a minha infância, e não sei o que. O tipo 1 não valoriza esse tipo de coisa. Não valoriza. Vai valorizar aquilo que é lógico, aquilo, olha, vamos fazer assim, porque se fizer assim, dessa forma, vamos chegar a tal resultado. Aí o tipo 1 aceita. Aceita. Vamos agir de tal forma que é melhor? Aceita. Vamos fazer uma reunião para resolver os problemas dessa forma, porque os problemas estão minando a força de nosso grupo? O tipo 1 topa. Eu quero fazer lá porque estou me sentindo magoada. O tipo 1 não topa. Então, se a gente conseguir semear lógica, o tipo 1, ele consegue... Nossa, o tipo 1 consegue aceitar e conversar melhor. Então, se você convive com o tipo 1, então, quando for argumentar, use argumentos lógicos e menos emocionais. Isso ajuda muito. Muito bem, aqui tem uma coisa que o tipo 1 Nossa, o tipo 1, ele tem uma certa aversão a ser manipulado. Tipo 1 odeia pessoa que manipula. Mas quando eu falo odiar, o verbo é no sentido concreto. Odiar, ele odeia. Em hebraico, a tradução para o verbo é o verbo irar. E o verbo irar, estar irado, ele é traduzido no hebraico como e as suas ventas ficam largas. Isto é, suas narinas ficam largas. A pessoa fica bufando de raiva. E aqui, então, isso é uma questão. O tipo 1, ele tem raiva de pessoa que manipula. E aí o que acontece? Então, por quê? Porque é muito sensível à manipulação. O tipo 1 percebe quando está sendo manipulado.
Está na cara dele. E quando ele percebe que a pessoa quer manipular, o tipo 1 ele vai ligar o alarme, vai soar o alarme para ele, e o tipo 1 vai fazer o quê? Vai dar um corte, vai dar um chega para lá e vai se afastar. O tipo 1 não gosta de ficar junto de pessoas manipuladoras. Então ele se afasta. Mas ele vai dar o chega para lá. Ele vai ter que deixar o seu recado, vai ter que dar o seu recado, vai ter que deixar claro para a pessoa que a pessoa é manipuladora. Depois ele tira o time de campo. Então isso é muito comum. Então você que é tipo 1, certo? E nós que não somos tipo 1, ao lidar com o tipo 1, temos uma dica aqui, olha. Ser direto. Ser direto, falar direto, não tentar manipular, não, ser direto, olha, é isso aqui, olha, está acontecendo tal coisa, dessa forma, eu penso isso, o que você acha? É isso. E não ficar, olha, aconteceu tal coisa, eu ouvi dizer, eu já falei para vocês que tem uma coisa, já contei para vocês que eu tenho uma coisa que eu assim, você quer fazer eu encerrar assunto e cair fora, olha, Deus me mandou te dizer. Quando a pessoa fala para mim que Deus me mandou te dizer, eu já olho para a pessoa e falo, olha, eu tenho uma boa amizade com Deus, deixa que ele fala para mim pessoalmente, tá bom? Se ele está mandando o recado por você, é porque é ele que está com o problema, não sou eu, tá bom? Então deixa que eu me acerto com ele, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Se for isso, se a fala for essa. Deus te mandou dizer. Então, cada um tem um pouco. O tipo 1 é quando ele se sente manipulado. Essa frase, muitas vezes, Deus me mandou te dizer, era uma frase de manipulação. Uma vez, quando era jovem, era de grupo de jovens, estava lá na comunidade, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, Deus me mandou te dizer que é para você fazer a leitura hoje na missa. Não é? E naquela época eu era de grupo de jovens. E o nosso grupo de jovens, lá o COCRAB, da Santa Terezinha em Sumaré, era um grupo que tinha um pessoal já assim mais, não que eu fosse, mas os meus companheiros e companheiras eram um pessoal bem porreta, bem gabaritado, né? Mas quando a pessoa falou isso para mim, eu olhei para a cara dela, oh, Deus está desorganizado, ele podia ter mandado dizer isso antes. Vai dizer isso em cima da hora. Isso eu falei para a pessoa, que nosso Deus é desorganizado, ele fala as coisas em cima da hora, não prepara com antecedência, não é? E isso, não é? Naquela época era mais organizado, naquela época. Voltando, né? eu era menos tipo 9, muito bem. E aí o que acontece? O tipo 1, se ele percebe manipulação, não é isso? Então você chega para um tipo 1, perfeccionista, que prepara tudo com antecedência. Você chega para ele, olha, Deus me mandou te dizer que é para você fazer a leitura hoje na missa. Faltando 10 minutos para começar a missa, o tipo 1 se sente manipulado. Essa pessoa está me manipulando com cara de pau, eles não organizaram, e agora está com essa desculpa, colocando esse débito na conta de Deus. Não é? Então, o tipo 1 tem um pouco essa tendência de perceber isso. Então, com o tipo 1, seja direto. Olha, nós não preparamos a celebração, estamos precisando de leitor. Você pode fazer leitura? Ele vai. Eu faço. De boa. Porque foi direto, falou a verdade, está muito bem. E aí ele vai. Mas, Deus me mandou te dizer que é para você fazer a leitura hoje. O tipo 1, se for homem, vai coçar os bigodes. Se for mulher, vai fazer assim, ó. Como é que é? Não é? Vai pedir para repetir. Não é? Isso. Então fique de olho nesse sentido. Para lidar com o tipo 1, seja direto. Como lidar? Olha, que ao se mostrarem irritadas, isso pode não ter nada a ver com você. Pode ser algo completamente diferente e a pessoa nem sabe disso. Aquilo que eu falei para vocês, o tipo 1, às vezes ele não percebe. Ele está falando com um tom horroroso, saindo cobras e largatos, lacraias e escorpiões pela boca da pessoa, e ela não percebe que está falando assim, que está com esse tom, a pessoa não percebe, certo?
Isso, porque está com a cabeça numa outra coisa, então às vezes a gente não percebe isso. Então o que acontece? Tem que dar um desconto ao lidar com o tipo 1, porque o tipo 1, ele às vezes está afim, mas não é com a gente. Não é com a gente. Bem, gente, aqui todo mundo, aqui não me vem me enrolar não. Aqui todo mundo já teve aquele dia que acordou com o pé esquerdo, saiu da cama com o pé esquerdo, não é verdade? Acordou, está meio azedo, isso. O tipo 1 é também assim, claro, a gente tem uma vez por semana, ele é 3 vezes por semana. Ou 4, ou 5 dias por semana, né? Mas eu estou exagerando um pouquinho, tá bom? Mas ele tem bastante esse tipo de coisa, tá? Ó, que ao ver algo errado, deve dizê-lo, pois como se desculpar por seus próprios erros e críticas? Pois as pessoas desse eneatipo, o tipo 1, gostam de saber que não são as únicas que erram. Então, se a gente erra, comunica. Olha, eu errei em tal coisa, assim, tudo. O tipo 1, nossa. Porque o tipo 1, gente, ele se critica muito a si mesmo. Critica muito a si mesmo, o tipo 1. O tipo 1, quando erra, ele sofre porque ele erra. Ele sofre. Ele fica lá remoendo, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, acontece, por que eu fui fazer isso? Ele sofre, isso gera sofrimento no tipo 1. Então, quando a gente erra, a gente comunica para ele assim, ele fala, opa, estamos no mesmo barco, isso ajuda o tipo 1. Isso humaniza as relações. Reconhecer os próprios erros humaniza as relações. Então, quando a gente reconhece o nosso erro e compartilha isso com alguém do tipo 1, o tipo 1 se sente mais gente como a gente. Então, é legal isso. Então, são formas de crescimento do tipo 1. Ok? Então, vocês percebem, o anjo são aspectos mais práticos para a gente lidar com essas coisinhas da vida. Tá bom? Vamos lá então. E o 2? O tipo 2, você já sabe. Eu gosto de falar do tipo 2. É o tipo que eu gosto mais de usar como exemplo. É o tipo gostoso. Eu gosto de falar do tipo 2. Muito bem. Muito bem, vamos lá então. O tipo 2 você lembra, é o prestativo, é aquela pessoa que está pronta para ajudar e ela quer ajudar de coração, mas ela tem sua carência, ela também gosta de um tapinha nas costas e geralmente quem ela ajuda não dá tapinha nas costas. Geralmente a pessoa não dá tapinha nas costas, ela sofre com isso, ela sofre com esse tipo de coisa. E ela cuida muito dos outros e cuida pouco de si mesma. Então, isso é uma marca presente no tipo 2. Tá? E aí, então, o que acontece? O tipo 2 é um ouvinte atencioso. Pensa numa pessoa que escuta, vai na casa de alguém, escuta os problemas, mas fala pouco de si mesma. Fala pouco de si. Não conta as coisas sobre si. Então, escuta muito e fala pouco sobre si. E aí o que acontece? Às vezes, e muitas vezes, o tipo 2 precisa também falar de si mesmo. Só que não tem quem escute muitas vezes. Não é? Às vezes não tem quem escute. Quem vai cuidar, quem vai escutar o escutador? Quem vai escutar a escutadora? É preciso também isso. E é preciso, então, que o tipo 2 force um pouquinho esse hábito de também falar de si. Às vezes o tipo 2 escuta o problema de todo mundo e ele está com terríveis problemas dentro de si e ele não fala. Ele está explodindo e ele não fala. E essa explosão vai se manifestar de que forma? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém presta atenção em mim, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém reconhece a minha ajuda, as pessoas não me valorizam. Então, o tipo 2 precisa aprender a falar de si. Isso é importante. Falar de si mesmo. Outro conselho aí, de ser você mesmo na conversa, em vez de agradar a outra pessoa. Aqui, olha, o tipo 2 e o tipo 9 são muito parecidos. Só que o tipo 9 não quer agradar, o tipo 9 não quer, ele não quer criar conflito. O tipo 9,
Não quer criar conflito. O tipo 2 quer agradar mesmo. Quer agradar. Por quê? Porque o tipo 2 acha que agradando, certo? Ele vai receber uma migalha de atenção. Vai receber lá um elétron de carinho. Nem é um átomo inteiro, é um elétron, que é partícula negativa. Ok? É isso. Então o que acontece? O tipo 2 ele precisa, olha, assumir, pelo menos algumas vezes, dizer não quando é para falar não, muitas vezes. Porque sempre, olha, vamos falar para ele que ele sempre ajuda, ela sempre ajuda. Tipo 2, né? Aí, mas às vezes o tipo 2 precisa falar não, precisa cuidar de si. Né? Precisa cuidar de si. Então, isso é muito importante, tá? Depois, ó, sentindo-se feridas ou tratadas injustamente, é preciso que o tipo 2, ó, diga-o de maneira calma o quanto antes, porque senão acumula e depois explode. E aí não vai dizer de maneira calma, vai pegar e vai descarregar o caminhão sobre as pessoas. O exemplo que eu dou para você é mãe de família. Mãe de família acorda cedo, trabalha, prepara filho, prepara marido, depois vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro e depois chega em casa, continua trabalhando e prepara e lava a roupa e faz isso, faz aquilo e vai, passa ano, chega um dia que aquela história ela fala: nessa família ninguém me valoriza, todo mundo me trata como uma empregada, vocês não valem nada, esses filhos ingratos, você é ingrato, meu filho, você é ingrato, meu marido, você não presta, minha filha, porque você era para ajudar e não ajuda, e você é um vagabundo, meu filho, você não ajuda, e você, meu marido, você é um preguiçoso, vagabundo, descarado, mau caráter, você é isso. E aí solta todos os cachorros, não é? Porque explodiu o tipo 2, a mãe tipo 2, não é? Lembra que essa realidade das mães, ela é muito frequente. Muito frequente. Isso acontece com mães de todos os tipos, mas imagina uma mãe tipo 2, que é mais prestativa do que qualquer outra. Nossa, chega uma hora que ela estoura, não é? Então, por isso, se sentindo injusta, certo? Injustiçada, é preciso que ela fale e que, se possível, ela consiga controlar isso, porque senão vai explodir e quando explodir, a fala que vai sair é caprichada. É caprichada. É puro ácido sulfúrico saindo da saliva dela. Então tome cuidado. É preciso cuidar. Muito bem. É preciso que o tipo 2 também, olha, aqui, veja, o tipo 2, para ele ter equilíbrio. Ele precisa conversar, precisa dar sua opinião, precisa olhar para si mesmo, precisa falar quando se sente injustiçado, fale de suas necessidades e não culpe os demais por não satisfazê-las. Nem todos têm a sua intuição para as necessidades das pessoas. Tipo 2 ajuda muito os outros. Às vezes ele está precisando de algo e ele espera que o outro perceba isso. E aí o que acontece? O outro vai perceber quando a galinha criar dente. Entendeu? Não vai perceber. Tem gente que assim, o tipo 2 percebe, mas nem toda pessoa percebe. Nem toda pessoa percebe. Então é preciso que o tipo 2 ele, certo, fale de suas necessidades. Eu preciso disso. Não é? Porque se ele ficar esperando, não vai vir. Certo? E aí vai aumentar aquele ciclo de frustração, de carência muito grande. Então é preciso dizer. Depois aí, ó. Quando desejar uma opinião, peça diretamente. Não induza a pessoa com quem está a responder de um modo indireto. O que quer dizer com isso? Você fez alguma coisa boa, tipo 2, e você está doido para saber a opinião da pessoa. Aborde a pessoa de modo direto, não é? Você está lá, você fez a panela de arroz, temperou bonitinho, vamos comer. Você está lá doido para saber a opinião da pessoa sobre a comida. Pergunte para ela, o que você achou do arroz que eu fiz?
E prepare-se para a resposta. Pode vir qualquer coisa. Mas, pergunte a opinião da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, né, hoje comecei a fazer o arroz e era 11 horas. Nossa, dessa vez eu lavei o arroz. Deixei escorrendo. Pois é, né? Ah, eu peguei, eu não coloquei tempero pronto, não. Eu piquei alho, né? O alho in natura. Piquei direitinho. Aí peguei, ó, dourei certinho, bonitinho ali, né? Fez assim. Aí coloquei água, coloquei sal, assim, né? O arroz, né? O arroz. Deu trabalho fazer esse arroz. Pergunte. O arroz, tá legal? Pergunte. Não é? E esse precisa, gente. O tipo 2 ele precisa, nesse sentido, tá? De fazer isso. Ó, quando as pessoas recusarem a sua ajuda, aceite sem se sentir rejeitada. Porque o tipo 2 se confunde com a ajuda que ele faz. Se a pessoa rejeita a sua ajuda, ele sente que está me rejeitando. Às vezes a pessoa quer fazer algo, a pessoa está lá, quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Já te contei um exemplo. Tem uma amiga que é tipo 1 e ela foi colocar preços na loja. Foi colocar preços na loja. Aí tinha lá uma outra pessoa, quer ajuda para colocar aí? Ela assim, não, sabe o que é? É que se você for me ajudar, você vai ficar me perguntando o preço de todas as coisas. Então deixa que eu coloco. Não é? Não, esse é tipo 1. Esse é tipo 1. O tipo 2 é a pessoa que estava pedindo. Quer ajuda? Você quer que eu ajude? A pessoa está deixando claro, olha, eu estou aqui, ó, colocando, eu sei os preços. Você vai me ficar perguntando tal coisa, tal coisa. Então a ajuda dela vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas olha o perigo. Falar isso para um tipo 2, o tipo 2 faz o quê? Ele pode se sentir rejeitado, rejeitada. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Às vezes, a pessoa, ela quer fazer algo, está curtindo fazer algo, e está lá o tipo 2 rodeando, 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 rodeando. Assim. É que nem a gente tentando fechar o portão para o cônego. Né? Tentar fechar o portão aqui para o cônego Zé Luiz, o cônego. Né? A gente vai tentar fechar o portão para ele, ele está lá. E ele não entra no carro, ele fica lá. E a gente, não, cônego, pode ir. Não, pode ir que eu me viro aqui. Não é? E o cônego quer fechar o portão, deixa ele fechar o portão, é o jeito dele. Mais ou menos isso. Eu passei por isso, então eu sei do que eu estou falando. Né? Isso. Então o que acontece? O tipo 2, ele tem que... Isso aqui é o que a gente chama de semancol. Ele tem que ter um simancol de perceber que, às vezes, a pessoa quer fazer algo sozinho, ele não precisa ficar lá insistindo, insistindo, insistindo. Não é? E quando ele recebe uma negativa, não está sendo rejeitado, muitas vezes. Não é sendo rejeitado. É que a pessoa simplesmente quer fazer aquilo. De boa. É isso. Muito bem. É preciso também, ó, dar espaço às pessoas para resolverem seus problemas. Isso que eu acabei de falar. Tem que dar espaço para que a pessoa resolva. Não é? A pessoa está lá trabalhando, está colocando os preços. Ela sabe os preços de cada coisa. Deixa ela colocar. Ela sabe, ela está manjando. A minha ajuda não vai ser ali necessária, porque eu vou mais atrapalhar que ajudar. Então deixa a pessoa resolver o seu problema. Não queira resolver todos os problemas do mundo, porque não vai conseguir. Então isso é legal. Como lidar com o tipo 2? E agora, hein? Como que eu e você vamos fazer para lidar com o tipo 2? Ó, como lidar? Muitas vezes, olha, procure convidá-la a falar de si mesma, pois ela tende a falar só do outro. Escutar o outro, falar do outro, ver o problema do outro. Incentive, olha, já falei demais, fale um pouquinho de você. Fale um pouquinho de você. Isso ajuda, tá?
de dizer-lhe que lhe dá prazer fazer algo para ela, quando o fizer. Da mesma maneira que a gente é ajudado pelo tipo 2, ajuda muito de vez em quando a gente dá uma ajudinha ao tipo 2. Tipo 2. Nossa, me ajudou. Faz bem, faz bem. De perguntar-lhe como está se sentindo e do que precisa quando parecer emocionada, distraído ou ansioso, ansiosa. Olha, eu percebi que você está assim. É isso mesmo? Posso te ajudar em alguma coisa? Nossa, a pessoa prestou atenção em mim, que milagre. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Então, dizer isso para o tipo 2 ajuda muito. Um filho, mãe, muito obrigado, porque você lava a minha roupa todo dia e eu nunca te pedi obrigado, nunca desejei obrigado por você fazer isso para mim. Muito obrigado. Mãe, você está fazendo tal coisa, deixa que a louça eu lavo hoje para você. Nossa. Aí, aquela tempestade caindo, né? Não é? Isso. Mas o que acontece? Para um tipo 2, nossa, é uma coisa muito legal. Uma coisa muito legal. Tá? Não se frustre se a pessoa não souber como se sente ou mudar a conversa para você. Simplesmente mostre que está interessado nela. Acontece muito disso. O tipo 2, às vezes, não consegue falar de si mesmo. Aí estamos numa roda, fala sobre você. A pessoa, eu gosto de pudim. E aí, como que tá? Como que foi o seu dia ontem? A pessoa já joga sobre a pessoa de novo. Porque ela tem dificuldade de falar de si mesma. Ter paciência com a pessoa. Ter paciência com a pessoa. Não as deixe isoladas no trabalho ou em um projeto. Certifique-se de permitir a comunicação. O tipo 2, ele tem bastante carências se não cuidar. Então, se a gente não deixar elas isoladas, ela se sente muito mais confortável. Diga-lhe que aprecia o que ela faz por você. Tapinha nas costas. Faz bem. O tipo 2. Mostra-lhe que você gosta dela, independente dela ajudá-lo ou do seu modo de agir. Não é gostar dela porque ela faz, é gostar dela por quem ela é. Mostre que você goste dela por quem ela é. Na comunicação, seja sincero e objetivo, pois são sensíveis também, olha, é parecido com o tipo 1, são sensíveis também à manipulação e à insinceridade, à hipocrisia, certo? E se retirarão se sentirem isso. Então, de olho nisso. Tipo 3, o realizador. Aquela que coloca meta, que gosta de cumprir metas, aquele que gosta de perseguir, né? Que gosta de atingir sucessos. É muito legal. O tipo 3, ó. O tipo 3, ele se distrai visualmente, portanto, procure um lugar onde possa ouvir atentamente as pessoas. Então você está conversando com o tipo 3 está com uma máquina aberta e ele vai... Como é que é? Ele vai estar fechado nas suas metas, fechado nos seus negócios. E ele acaba escutando pouco as pessoas. Então o tipo 3, ele precisa, para se ajudar, parar um pouquinho mais para ouvir o que o outro tem a dizer. Fazer esforço para ouvir as pessoas, reconhecer os seus pontos fortes, pois a maioria não tem a mesma ambição que o tipo 3 tem. O tipo 3, ele tem uma meta, ele vai perseguir a meta. E muitas vezes ele abandona as pessoas ao seu lado. Ou se é bem não redimido, ele passa por cima das pessoas para atingir as suas metas. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Ficar de olho nisso. Ouvir o outro é um desafio legal para o tipo 3. Pare. Dê tempo necessário para ouvir as impressões dos outros, especialmente das pessoas queridas. Muitos tipo 3 não dão ouvidos à família, não percebem o crescimento dos filhos, nunca tem tempo para o filho, para a filha, nunca tem tempo de parar para brincar, para ouvir, para passear, para crescer, ou simplesmente para estar junto. Não tem tempo, muitos deles. Então tem que ficar de olho nisso, dar tempo, parar,
É preciso. As pessoas vão considerar o melhor, não pior, por revelar como se sente, portanto, revele-se. O tipo 3, ele se revela pouco porque ele se dedica para a meta dele. Não é que ele não quer falar de si, é que ele acaba não dando prioridade para a relação com as pessoas. Ele vai perseguir sua meta. Então, o tipo 3 tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar de olho nisso. E perceber que as pessoas vão valorizá-lo muito mais quando ele é capaz de falar de si. As pessoas valorizam. Nossa, ele também é gente. Ele também é gente. Estar atento para não sufocar os outros. Fale como se sente e ouça o que o outro tem a lhe dizer. O seu assunto pode ser só seus negócios e sua meta. É preciso também trazer o sentimento, a emoção, a vida para o cotidiano, para o dia a dia. De dizer às pessoas que aprecia a sua contribuição no trabalho e entre amigos. A vida não é só trabalho. Então, entre os amigos, fale de outras coisas. Não é? Nós padres sofremos. Se o padre for tipo 3, está lascado. Nós padres sofremos com as pessoas, entre outros padres, porque às vezes a gente se reúne, qual é o nosso assunto? Igreja. Não é? E aí tem lá 3 horas de conversa, qual é o assunto? Igreja. Não sai nenhum futebolzinho. Não sai. É importante conversar as coisas da vida. É importante conversar. O tipo 3, ele pode ficar só nas suas metas, no seu trabalho, nas suas metas, e não se comunicar. É preciso estar com um amigo? É preciso jogar a conversa fora. Ou às vezes a gente só tem aquele papo cabeça, papo cabeça, papo cabeça, papo cabeça, papo cabeça. A pessoa é meio intelectual, é só intelecto, 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 intelecto. Né? Vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre as nuances políticas da extrema-direita brasileira. Não, vamos conversar sobre as nuances vermelhas da extrema-esquerda. Vamos conversar sobre os dissabores vagabundícios do centrão. E a pessoa faz... Nossa, é só trabalho, a sua vida é só isso, e a pessoa não vive. A pessoa não vive. Então é importante o quê? O tipo 3, viver. Como lidar com o tipo 3? Ainda mais esse tipo 3 atarefado, né? A possibilidade de atingir um resultado melhor é o melhor caminho para ela mudar. O jeito de fazer uma coisa, ou pelo menos de pensar a respeito. Se não quiser que se afastem, não insista num ponto. O que acontece? Ele tem uma meta. Se você insistir numa coisa muito fora, insistir muito, ele vai dar um jeito de abandonar. Porque é o assunto dele. Então a gente tem que achar, eu sei que é chato, tem que achar um equilíbrio aí. Nem 8 e nem 80. Evite crítica, pois elas só farão com que represente mais. Se você criticá-lo, aí que ele vai se afincar na coisa que está aí. Aí que ele... é aqui mesmo então. É aqui mesmo que eu tenho que melhorar. Aí pronto. Complicado, gente. Complicado. Procure entrar em seu nível de energia para se comunicar melhor. E quando estiverem lado a lado, talvez você possa alterar o passo. Aqui o nível de energia é exatamente o que os jovens chamam de vibe. Não é? Procure entrar na vibe da pessoa. Então a pessoa ela gosta muito de... Sei lá... Vamos pegar um exemplo. Gosta muito de filosofia. A pessoa gosta muito de filosofia. Ela é professora de filosofia, ela gosta muito disso. E ela é elétrica, lê muito, está aqui, tem altos papos, aquela coisa toda. Olha, entre nos altos papos com ela. Entre naquela vibe. E aos poucos vai tentando puxar ela para o planeta Terra também. Porque também... a filosofia tem seus pés na Terra. Então dá para a gente puxar. Entre um pouco naquela vibe. Isso. Tente ouvir um pouco mais a pessoa. Entre um pouco mais no clima. Para que a gente possa ter acesso a essa pessoa. Numa conversa,
se distraem ou passarem para outro aspecto rapidamente, não leve para o lado pessoal, pergunte se podem se acalmar um pouco e por quê. Olha, faltou teu assunto. Vamos voltar nele? Volte nele, no assunto, chama de volta para o assunto. E aí a gente vai conseguindo trazer essa pessoa um pouquinho mais para o nosso ritmo. As pessoas do Eneatipo 3 custam acreditar que são queridas. Portanto, se gostar de sua companhia, não deixe de fazer. Tipo 3, muito voltado para suas metas, e ele acaba desconfiando, porque ele acaba sendo competitivo. E competição faz com que o outro seja o meu adversário. Então ele acaba desconfiando do outro, não crendo que o outro realmente goste dele. Se ele se sente bem na sua companhia, isso é um grande prêmio. É um grande prêmio. Aproveite isso, esteja ao lado, traga junto. É algo legal. Algo legal. Isso ajuda o tipo 3 a crescer. Tipo 4, romântico. A gente chama de o romântico, tipo 4. É o artista, o romântico. É aquele que sempre tem ali um outro lado da coisa. Ele é alguém que vê diferente. Então, muitos tipos 4 são artistas, né? Já falávamos sobre isso. Grande parte das pessoas não está ligada aos sentimentos tanto quanto você. Então, o tipo 4, ele tem que perceber, olha, o tipo 4 ele é muito emocional. Ele se liga nas emoções. Mas nem todo mundo é assim. E os racionais? E os aéreos? Os aéreos, os racionais, são pessoas diferentes. Então, não estão tão ligados nos emocionais. Não é? Então, ele tem que perceber isso. Olha, são diferentes de mim. Eu não sou o centro do mundo. Também perceber, é preciso também o romântico, o tipo 4, ater-se ao aqui e o agora, viver o presente. Porque o romântico, ele é romântico. Romântico. Porque a pessoa romântica fica lá sonhando, ai, porque tal coisa, ai, vai ser assim, ai, vai ser, futuro. Tem que se ater ao presente. E o aqui e agora? E o viver aqui agora? O que eu estou sentindo agora? O que eu preciso realizar agora? Como eu devo viver o agora? Não é? Quais são as minhas prioridades agora? Então, o tipo 4, ele tem que perceber isso. Não espere que as pessoas adivinhem o que está sentindo. Diga-lhes para que possam ser solidárias a você. Porque o tipo 4 é muito emocional, então ele tem seus picos emotivos. Ninguém tem um emocionômetro que coloca, aponta para o tipo 4, o aparelho, e aí agora nesse momento está assim. Né? Tá assim. Então, não existe isso. Não é? Então, o tipo 4 tem que falar. Tem que falar de suas emoções. Para que o outro saiba, porque não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. Cuidado nas discussões para não ser presa das emoções. É preciso controlar as emoções para que as emoções não nos controlem. Então, essa frase de quem é? Do pai do Dr. Spock. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Voltando. Então, numa discussão, tem que tomar cuidado com os picos emocionais. Não estou dizendo que o tipo 4 vai pegar uma arma e vai sair matando a pessoa porque discutiu. Não estou dizendo isso. Mas o tipo 4, por ele ser muito guiado pelas emoções, pode ser que ele perca o controle de sua língua, por exemplo, e acaba machucando o outro
aí verdadeiramente, sem querer. Sem querer. Então tem que ficar de olho. Caso se sinta presa às emoções, peça que a esclareçam, ajudando a permanecer sóbria. Olha, eu estou com muita raiva de você. Diga, estou com muita raiva de você. Pergunte para aí o outro, pergunte por quê? É por causa da coisa. Não, mas eu não quis te dizer isso. Quando disse isso, quis dizer isso. Isso esclarece, traz a pessoa para a terra. Vocês percebam que a maioria dos problemas entre as pessoas é exatamente a falta de diálogo. A gente não comunica e pressupõe que o outro deve saber. Não é? Deve ler pensamento. Não é? A gente pressupõe. O pressupor acaba sendo aí um dos grandes geradores do problema. Porque a pressuposição, muitas vezes, é falha e está errada. Então, o tipo 4 tem que ficar de olho nisso. Olha aqui, ó. Quando se sentir inferiorizada ou vitimada, diga às pessoas como se sente e peça que digam como vem a situação em vez de usar o sarcasmo. Sim, tipo 4 odeia sarcasmo. Tipo 4 odeia ironia. A ironia e o sarcasmo machucam mais o tipo 4 do que qualquer outro tipo. Porque a grande vibe do tipo 4 é o emocional. Por isso chamado de romântico. Ficar de olho. Como ajudar aí o tipo 4? Como lidar com ele? Ele pode perceber coisas que você nem imagina. Portanto, respeite sua intuição. Sim, o tipo 4 é meio bruxo, meio bruxa. É sim. Porque não só opera no racional, opera no emocional. E muitas vezes a emoção acaba captando certas coisas que a razão não capta. Então, quem lidar com o tipo 4, é bom... Vamos respeitar a intuição da pessoa, é bom. Não tente discutir as suas emoções, elas são para valer. Não minimize as emoções do tipo 4. Na verdade, é para não minimizar a de ninguém. Mas o tipo 4 é muito emotivo, então não minimizar. Não é? Isso é frescura, isso é mimimi. Olha as coisas que as pessoas falam. Então, não minimizar. Levar a sério as emoções. Por mais acalorada que seja a discussão, respeite os sentimentos dela. Respeite os sentimentos dela. Demonstre os seus sentimentos do modo como estes lhe ocorrerem. Tenta ser claro dos próprios sentimentos para o tipo 4, para que ele entenda que você também sinta, mesmo que você sinta menos. Mas é importante, porque essa é a linguagem que o tipo 4 entende muito bem. Quando se mostrar emburrada, empacada, pergunte-lhe o que está sentindo. Não é para perguntar, por favor, gente. Não é para perguntar como você está. Demétrio, como você está? Estou de calça marrom. Entendeu? Não é para perguntar isso, como a pessoa está. Pergunta para a pessoa o que ela está sentindo. O que você está sentindo? Porque se a pessoa fala, estou sentindo nada, ela já está com um grande problema. Não sentir nada é um grande problema. É um grande problema. Ok? Então, perguntar do sentimento abre o canal da comunicação. Tá? Mostre que se preocupa com ela. Mostre que se preocupa com ela e a valoriza, pois por mais que não demonstre, ela tem baixo autoestima. Então, eu não queria falar isso, mas geralmente quem é romântico tem baixa autoestima. Por isso que é poeta. Por isso que é músico. Por isso que é romancista. Eu já falei para vocês do Dostoiévski. Dostoiévski é um tipo 4 ao extremo. Radicalmente um tipo 4.
não é? Que escreve sobre a alma humana com as tripas. Não é? Profundo conhecedor da alma humana, das emoções humanas. Não é? Ele, assim, nossa, mas uma baixa autoestima, assim, um conhecedor, ele pega lá uma gota d'água, ele consegue escrever um oceano inteiro com uma gota d'água. Fantástico, fantástico, porque as suas emoções são amplificadas. Então, assim, se a gente mostrar que a gente se preocupa com ela, porque a gente se preocupa mesmo, isso é um grande gesto de carinho para com o tipo 4. Quando necessitar de ajuda, peça diretamente. Ela gostará de ajudá-lo, mesmo que aparentemente esteja distraída. Ela vai gostar de ajudar. O tipo 4 pode parecer fechado muitas vezes, mas não é. Não é um tipo fechado. Olha aí, para lidar com ela, tentar entrar no ritmo dela para que ela se sinta compreendida. Então poderá relaxar e ficar mais à vontade. O lance é mais emocional. Vamos trabalhar mais as emoções. Ela vai se sentir em casa, a ansiedade vai embora. Vamos conversar. É isso. Pegar aqui um exemplo. Tem lá um transtorninho, que é o transtorno de personalidade borderline. Comentamos um pouquinho na vez passada. O borderline, ele vive grandes picos emocionais. Quando sente dor, sente muito dor. Sente tanta dor, tanta dor, tanta dor, que para aliviar a dor, se mutila, muitas vezes. A dor física acaba aliviando um pouco a dor emocional. Ao conversar com o borderline, vamos entrar na vibe emocional, vamos trazer as emoções como assunto, vamos ouvir as suas emoções. Ouvir as suas emoções. Isso facilita o canal de comunicação. Facilita muito. E aí o tipo 4, não estou dizendo que tipo 4 é borderline, estou dizendo que esse aspecto é semelhante. É semelhante. Se nós entrarmos na vibe do romântico, a gente consegue, de fato, ter um canal de comunicação mais aberto. O observador, o tipo 5, aquele que fica mais no canto, que repara tudo, que vai formando opinião ao ver a realidade, é mais tímido, é mais para dentro do que para fora. Ó, quanto mais você se retrai, mais provoca o que não quer. Tente mostrar como se sente, ainda que precise só de um espaço. O tipo 5, ele não gosta que invade seu espaço emocional. Não gosta. Não gosta. A invasão ao seu espaço emocional é a morte para o tipo 5. Mas também ele não é um bicho do mato. Não é? Ele é um bicho do mato. Ele quer ter amizade. Quer ter amizade. Mas quer ter amizade sincera. Então, é legal, então, que o tipo 5 ele mostre seu sentimento para que o outro chegue, mas também o outro respeite seu próprio espaço. Porque ele tem problema com o espaço aí, tá? Diga às pessoas que têm dificuldade de defender sua opinião. Ele mais observa do que coloca, ele é mais tímido do que extrovertido, não é? Então, que as pessoas saibam. A gente está numa roda, isso acontece muito em grupo de igreja. Está numa roda, tem aquela pessoa que está ali, está acompanhando, está junto, gosta de estar junto. Aí vamos ver, qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Aí chega para ele, qual a sua opinião? Ele não quer falar. Mas a gente, não, todo mundo tem que dar opinião. Sempre tem o sábio, né, o gênio da lâmpada. Todo mundo tem que dar sua opinião, porque a sua opinião é importante. Né? E a pessoa lá não quer falar, deixa ela quieta. Deixa ela quieta. E bola para frente. Mas, né, isso. Você precisa de um tempo antes de se decidir. Portanto, diga às pessoas que sua presença
prejudica a sua reflexão. Isso acontece muito. Já falei para vocês que na faculdade nós tínhamos lá um tipo 5 no nosso grupo. E como que a gente fazia? Ia dividir assim, né? Ó, vamos marcar tal reunião para a gente preparar junto o trabalho. A gente marcava o horário. E fulano, a sua parte você prepara em casa. Porque no grupo não rendia nada. Em casa, produzia. Então, é legal então, perceber isso, que o tipo 5, ele precisa de tempo para refletir, porque ele é observador. Ele precisa de tempo para formar opinião. Ele precisa de tempo para refletir, para concatenar as ideias. Ó, bonito, concatenar as ideias. Ele precisa de tempo para isso, não é? Então, ele estar presente em determinada reunião não vai dar certo. É preciso que ele diga, porque senão as pessoas vão ficar nele. Vem, você faltou, cadê você? Não é? É preciso isso. As pessoas não se sentirão ludibriadas se você reservar um tempo para uma conversa franca. Então, tenha uma conversa franca. O tipo 5, ele é mais observador, mas ele precisa conversar. Então, reservar um tempinho para uma conversa franca ajuda muito. Sentindo-se pressionada, reclame para os outros que estão cobrando demais. Eles não o fazem por mal. Certo? Diga para os outros. Olha, vocês estão me pressionando. Diga. Manifeste. Tá? Mostre aos amigos que você tem sentimentos sim, mas que tem dificuldade de expressá-los no momento. Sim, porque o tipo 5, ele é um tipo bem racional, tá, gente? Se o 4 é muito emotivo, aqui é o contrário, é o oposto, tá bom? Ele é mais racional. Tá? Retribua os sentimentos das pessoas com palavras, para que não se sintam rejeitadas ou menosprezadas. Ele é muito tímido, ele muitas vezes é tímido, introvertido, muito observador, fala pouco, fica mais na sua. O que acontece? Quem está com ele, quem é amigo dele, às vezes se sente menosprezado. Então é preciso que ele aprenda pelo menos a dar uma palavrinha. Dar uma palavrinha vai fazer o outro se sentir bem e ele mesmo vai se sentir bem. Como lidar com o tipo 5? Lá vai. Ele tem dificuldades para se exprimir, portanto não se ofenda se ela se mostrar retraída. Ela é sensível e sinais não verbais. Ela é sensível a sinais não verbais. É observadora. Ela percebe cara, movimento, entendeu? Aquele olharzinho, aquela falinha com um suave sorriso no lado direito da boca. Aquela piscadinha de leve, ou o olhinho tremendo, quando a pessoa toca em tal assunto. Percebe, observadora, percebe. Então, olha, é sensível a sinais não verbais. E irá se retrair se você não se mostrar inofensivo e interessado. Se ele perceber que a pessoa está armada, está com a língua armada, está agressiva, tudo, ele vai para sua toca. Ele volta para sua toca. Ele volta para o seu isolamento. Tá? Se precisar de falar, procure-a com antecedência. Então, nós vamos preparar um trabalho juntos? Antecedência. Com tipo 5, antecedência. Porque ele precisa de tempo. Aquele tempo para refletir, dar opinião, precisa de tempo. Ela precisa de um tempo a sós para tomar decisões. Isso. Não se prenda ou pareça dependente, respeite os seus limites. Então respeita o limite dele. Olha, não fique forçando, não fique pisando na bola. Não fique, fala agora, fala. Igreja, gente, meu Deus do céu, igreja. O que a gente já fez isso? Já fez, nossa.
Eu fico pensando nos meus muitos erros. Nossa. O fato de mostrar que confia nela vai fazer com que se saia bem. Não precisa exagerar nos elogios. Ela percebe sinais, tá? Então, se estiver forçando muito ali os elogios, para que ela se sinta bem, ela percebe. Ela percebe. Não é besta? Percebe. Ó. Quando não está à vontade, pode parecer arrogante, indiferente ou imitada. Sim, 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 sim. Tipo 5, quando se sente aí... Quando tá com a pulga atrás da orelha, quando tem alguma irritação, é racional, então pode parecer uma pessoa muito fria, calculista, emotivamente distante, nariz empinado. Pode parecer sim, pode parecer. Então, não vamos, não vamos criar problema, certo? Não vamos criar problema. Mas isso o quê? Quando está à vontade, ela também parece assim, muitas vezes. Ela está à vontade, aí ela fala. Nossa, parece que ela está se fazendo de sabe tudo. Não, refletiu, pensou. E se ela está falando é porque ela está à vontade. Sem estar à vontade, ela não fala. Não é? Então, quando você vê o tipo 5 falando, é porque de fato ali é a casa dela. Ela está em casa. Está em casa. Quando lhe pedir alguma coisa, não o faça como cobrança, e sim como favor. Essa é uma dica. Até para todos os tipos, tá? O problema não está no que falar, mas no como falar. Não no que pedir, mas no como pedir. Se a gente pedir como favor, o tipo 5, opa, deixa comigo. Se pedir como cobrança, vai empacar como o tipo 9 empaca. Vai empacar. Não vai fazer, vai dizer não. Então, vai com calma. Tipo 6, o questionador. Certo? O mais complexo dos tipos de enneagrama. Pode ser contrafóbico para lutar contra o medo, ou pode ser dominado pelo medo fóbico. De um jeito ou de outro, o medo está presente. E aí a luta do tipo 6 é o fiel, o escudeiro, é aquele que está junto, o fiel ao lado da gente. Então, tipo 6 aí, ó. Ao questionar um fato, perceba se você não exagerou. Pergunte aos amigos o que eles acham. Se você tem tendência a projetar quando tiver certeza de que algo ruim está acontecendo, verifique a que provocação está respondendo. Isso tem a ver comigo? Veja como os outros se sentem ou o que pensam. O tipo 6 ele pode ser meio xereta, tá? Ele é alguém dos bastidores. Estou lembrando de um freio amigo meu. Não é? Ele pode parecer xereta. Ele pode estar entrando no assunto, ele pode estar investigando o assunto, perguntando demais sobre um assunto. Até porque ele, de certa maneira, ele quer ajudar nesse processo, né? Então, às vezes, ele pode ser invasivo. Olha, isso tem a ver com ele? Então, quem é tipo 6 tem que se perguntar, olha, eu tô insistindo nisso, isso tem a ver comigo? Né? Se não, então, vamos relaxar um pouco. Bom, deixa a coisa rolar. Algumas pessoas precisam de contato regular como prova de sua amizade e confiabilidade. Né? Então, o tipo 6, que é um tipo fiel, ele pode ajudar muito nesse sentido. Muito nesse sentido. Várias pessoas precisam de contato regular. Ele é um tipo fiel, ele pode oferecer isso às pessoas. Tá? Diga às pessoas que pode parecer que você evita. A questão do medo, né? Então, pode ser que ele pareça que evita. Mesmo quando está comprometido, mas isso quando se comprometer a fazer algo que realmente fará. Então, o tipo 6, muitas vezes, ele é barrado pelo medo. Então, o que acontece? Se ele conseguir dominar o medo,
e ele perceber que vai fazer algo, ele fala, olha, eu evito nisso, mas deixa que isso eu faço. Eu evito, mas deixe que isso eu faço. Isso eu faço. Se ele perceber que ele vai fazer mesmo. Porque o medo pode travar, ele pode não fazer. Então tem que ficar de olho nisso. Suas dúvidas podem ser entendidas como desconfiança, parecendo que não acredita mais no que disse. Portanto, converse a respeito do seu comprometimento. O tipo 6, pelo medo, ele pode parecer inconstante. Ora, ele fala uma coisa, pode ser que depois, ora, ele evite em aquilo que ele tinha falado. Senta com ele, olha, é isso, vamos para frente. Então lembra, o terror do tipo 6 vai ser um pouco essa hesitação, esse medo, tá? Que nasce. Quando se perceber dominando uma conversa, pergunte-se como se sente e pense em discutir o assunto. O tipo 6, quando ele vai dominando um assunto, fala pra dedéu. Fala demais. Fala, pergunta. Às vezes a gente dá aula por aí, né? E temos um aluno tipo 6, cheio de dúvida, e ele confia no professor. Quando o tipo 6, aluno tipo 6, confia no professor, às vezes ele passa a aula fazendo pergunta, e a aula não vai para frente. O assunto da aula não é discutido. Por quê? Porque ele acaba ocupando todo o espaço da aula com essa questão. Então ele tem que se perceber, estou dominando a conversa aqui da aula, tudo, né? Pergunte, olha, como que é isso? Então vamos, olha, tudo bem? As perguntas? Não, vamos voltar para o assunto da aula agora? Então isso facilita muito, porque a professora sabe, né? Como que isso acontece, tá? Como lidar com o tipo 6? Ele tem dificuldade para confiar por causa da sua mente hesitante, o medo. Tá? Caso desconfie de seus elogios ou cumprimentos, não leve para o lado pessoal. Uma vez eu estava lá dando aula, então pessoal, é assim, coloquei lá para o pessoal, bem claramente, um aluno perguntou assim para mim, será mesmo? Será mesmo? Isso, num primeiro momento, e soou para mim num primeiro momento, que ele estava duvidando do que eu estava ensinando. Soou mesmo. Só que o cara é um tipo 6. O cara é um tipo 6. E o tipo 6, ele tem um pouco essas hesitações. Não é pessoal. Não é que ele está duvidando da aula. Ele duvida do tema mesmo, mas não da aula. Não da pessoa que está falando. É do próprio tema. Das próprias certezas. Então, dá um descontinho, não vamos julgá-lo por causa disso. Ouvi-la e mostrar que entendeu, certo? Ajudá-la a confiar, ajuda a confiar em você. Então, ouvir a pessoa e mostrar que a gente entendeu o ponto de vista dela, ajuda ela a confiar na gente. Comunique-se de forma precisa e realista, lembrando-se, faltou aí um hífen, lembrando-se que é fácil para esse eneatipo projetar motivos ocultos ou segundo as intenções. Por causa do medo, ele pode pensar, essa pessoa quer me passar para trás, essa pessoa quer me ludibriar, essa pessoa aí, ela está sendo hipócrita. Isso pode acontecer com ele. Então, se a gente comunicar mais claramente com ele, facilita ele não ter esse tipo de pensamento. Compartilhe com ela com bom humor. Encoraje-a a ver o lado positivo das coisas e a rir. Então, o bom humor, gente, ele ajuda em quase tudo. O bom humor ajuda. E com o tipo 6 não é diferente. Nunca critique ou julgue os seus medos. Os seus medos são reais. Não vamos rebaixar o medo deles, duvidar do medo. É medo real, tá? Medo real. É coisa de verdade. Né? Isso é muito significativo para ele. Respeitar isso ajuda muito.
Se agir de forma constante, coerente e de acordo com suas palavras, vai gerar confiança. Ele tem uma desconfiança natural pelo medo, tá? De ser traído, medo disso, medo daquilo. Então, se a gente fala com o tipo 6, olha, eu vou fazer tal coisa, faça. E conforme a gente faz, ele confia na gente. Ele vai ganhando confiança. Olha, eu preciso falar com você. Fale, eu vou te escutar. Escute. Porque se a gente escutar de verdade, ele vai confiar na gente. Não é? Aí, eu quero falar com você. Sim, sim, pode falar. Ele começa a falar, então, eu estou vivendo tal coisa. Como é que é? Pode continuar. Quebrou. Com o tipo 6 tem que parar para ouvir. Ouvir mesmo. Parar para ouvir. Tá? Então, isso é muito importante. Ajude a sair do campo imaginário, aquelas projeções que o tipo 6 faz, fazendo-lhe perguntas do tipo, o que está acontecendo? O que acha da situação? Ele gosta de participar das coisas, então essas perguntas fazem com que ele se sinta participante da realidade, isso facilita muito a ganhar confiança também. Mostre à pessoa que você goste dela de um modo não sentimental. Os gestos funcionam melhor do que as palavras. Tipo 6, hein? Olha a dica prática, hein? Então, não é falar, eu gosto de você, você é tão bondoso. Não é isso não. Eu gosto de você, então marcamos lá uma reunião horário, esteja no horário nessa reunião. Ele vai valorizar. Nossa, a pessoa gosta de mim, ela veio. Não é? Ela veio. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa. Valoriza. Então, o gesto vale mais do que palavras. Já passou 5 minutos, né? Muito bem. Falta o tipo 7, 8 e 9. Alguém aqui é tipo 7? Você é tipo 7. Suzana, tipo 8, né? Tipo 8. Quem mais? E eu tipo 9. Tipo 9 tem alguém? Tipo 9. Você 8, tipo 9. Certo? É. O que a gente faz? Posso fechar? Vou tentar fazer mais rápido, dá para fechar, tá bom? Tipo 7, o entusiasta, aquele que vive, que consegue conquistar o outro, consegue interagir com os outros, mas enfrenta o desafio da profundidade, o desafio das relações profundas, o desafio de ter relações comprometidas, de falar de si mesmo em nível de profundidade. Então, tipo 7, isso. Mas é aquele tipo que conecta as pessoas, que faz as pessoas se sentirem bem. É aquele tipo que consegue entusiasmar os outros. É um tipo legal. Não é um tipo legal. Aí, olha lá. Como todos os tipos, né? Então, como ele pode te ajudar? Olha, de ouvir as pessoas, as opiniões e sentimentos delas podem ser tão verdadeiros quanto os seus. Aqui já está falando de cara, né? Tenha mais profundidade. Não só fale com o outro, escute verdadeiramente o que o outro tem a dizer, né? Quando alguém lhe fizer confidências, partilhando algum problema, pergunte se gostaria de alguma ajuda. Não vá lhe dizendo o que poderia fazer. Porque o tipo 7, que tem conexão, entende todo mundo, lá, ele já pode, né? A pessoa falando assim, olha, estou vivendo tal problema, olha, você vai fazer tal coisa, que você vai resolver isso. Tchau, tchau, fui. Não. Pergunte, dê corda para a pessoa, para que a pessoa também se coloque mais, entenda mais o problema. Ninguém é especialista em tudo. Cada um é especialista em alguma coisinha. Então, não é? O tipo 7, escute. De partilhar com os amigos como é difícil para você comentar suas emoções e o que é importante emocionalmente para você. É superficial, tem dificuldade de descer no nível da profundidade emocional. Então, tem que começar a exercer o trabalho de falar mais de si mesmo, de suas emoções, de seus sentimentos. Diga às pessoas que é sensível a uma crítica, mesmo quando ela não é explícita. Isto o deixa muito bravo.
Sim, o tipo 7 ele vai ter dificuldade com críticas, principalmente se são críticas diretas. Olha, eu não gosto de tal coisa que você faz. Vixe, né? Ele vai sentir o golpe ali. Então, e peça-lhe, certo? Para não levar para o lado pessoal. A sua imaginação é muito fértil, certo? Que é capaz de acreditar que falou uma coisa aos outros, quando não o fez. Confirme. Pensamento do tipo 7 é mais acelerado que o dos outros. Então, às vezes, ele pensou em falar uma coisa, mas não falou. Só que a sua cabeça acha que falou. Porque é rápido, acelerado. Então, confirme se falou. Confirme. Eu falei tal coisa, né? Eu fiz tal coisa. Confirme, porque o tipo 7 é mais acelerado nesse sentido. Antes de se pôr a agir, porque mudou os seus objetivos, ou pôr em prática uma ideia melhor ou mais brilhante, avise as pessoas para dar-lhes a chance de cooperar com você e para que não se sintam ignoradas. Inclusive, tomem cuidado porque o tipo 7, quando ele muda o projeto, ele tem o costume de mudar o projeto e os outros que estavam envolvidos no projeto anterior que se lasquem. Entendeu? Então é importante o tipo 7, né? Pessoal, eu estou pensando em mudar o projeto, o que vocês acham? É importante, importante. Quando delegar uma tarefa a alguém, no trabalho ou em casa, e surgir uma ideia melhor para fazê-la, apresente-a à pessoa. Não se apresse em fazê-la sozinha. Arrumei a credência. Coloquei cálice, coloquei as coisas lá bonitinho. Viro as costas, quando chego lá de volta, mudaram tudo. Por que mudaram? É porque é melhor assim. Comunique a pessoa antes, para que a pessoa não se sinta atropelada. Lembra que o tipo 7 é mais acelerado, ele é capaz de já ir fazendo as coisas. Né? Fica de olho nisso. Como lidar? As pessoas desse eneatipo tendem a divagar, ficam em devaneios. Né? Ajude-as a ficar no presente, fazendo-lhes perguntas, inclusive sobre seus sentimentos. Os problemas dele, descer o nível emocional, vamos então perguntar. Tente deixá-la bem-humorada, mantendo uma conversa animada. Os tipo 7, nossa, quando eles são bem-humorados, o ambiente é a melhor coisa do mundo. Eu já falei para você que eu morei com um frei tipo 7, e que todo mundo queria morar na casa com esse frei. O frei, um frei tipo 7, fantástico, certo? A Mari conhece ele, né? Esse frei. E era muito bom morar com ele, gente. Pensa uma coisa boa morar com ele. Era muito bom. A animação dele contagiava todo mundo. E ele é um tipo 7 redimido, então ele consegue descer ao nível da profundidade. É muito bom. É um homem liberto, um homem livre. Nossa, é muito bom, muito bom. Assim. E nos dá muita saudade de conviver com ele. Eu tenho muita saudade. Então era muito bom. Então o tipo 7, se ele conseguir descer aos níveis das emoções, é muito bom. Se conseguir o toque do bom humor, ele é fantástico. Então a gente pode provocá-lo também com o bom humor. É muito bom. Quando estiver falando suas visões, ouça e aprecie, pois ela está compartilhando uma parte do seu ser. Não tente anular suas ideias. O tipo 7 é cheio de projetos aí, então escute os projetos da pessoa, dê ouvidos para ela, ela se sente bem. Apesar de parecer superficial, isso tem muito a ver com ela, isso está dizendo muito dela, então escute o tipo 7. Se a ideia que lhe vai apresentar pode afetar os planos dela, dê-lhe algum tempo para incorporar suas observações, pois tenderá a resistir. Solte sua opinião, espere um tempinho, não vai martelando tudo. Ela tem uma tendência a resistir um pouco, porque ela tem um projeto. Olha, não faz o projeto por aí que vai dar bode. Vai com calma, fale isso,
deixa a coisa rolar para que ele possa matutar, ruminar, e ele possa, olha, você tinha razão, não vou fazer não, vou fazer de outra forma. Dessa forma, o tipo 7 vai muito bem. Ao dar-lhe uma ideia, apresente-a baseada em vantagens a curto e médio prazo do seu modo de fazer. Não critique nem dê instruções. Faça assim, dessa forma, Não. Fez isso e empacou o processo, tá? Não faz isso. Com ninguém, né? Devia ser assim, mas isso. Apesar que o tipo 6, ele adora regras. Então, se você falar para o tipo 6, faça assim, assim, assado, ele gosta. Ele se sente mais seguro, é melhor para o tipo 6. Então, esse detalhe aí. Mas aqui não, aqui é o tipo 7. Quando for ajudá-la a enfrentar uma emoção dolorosa ou evasiva, seja firme, tenha fibra e não leve para o lado pessoal se ela tentar colocá-lo como a pessoa errada. Simplesmente traga de volta o assunto. É o famoso, não, isso é culpa tua. Isso. Olha, tal coisa, você fez assim. Não, eu fiz assim por causa de você, tal. Não. Volte, não fuja do assunto. É isso aqui, ó, que você fez. Então, traga de volta ao assunto, pés no chão, para que ele possa se perceber. Tipo 8, certo? O protetor, autoritário, xarope. Não. É o tipo que chefia, né? O tipo de chefia. Então, o protetor, tá? O justiceiro, né? Ó, como ele pode se ajudar? Percebendo que elevar a voz faz com que as pessoas parem de ouvir. Quando grita, a gente não escuta. Se for um tipo 9 que está com o tipo 8 grita, o tipo 9 empaca. Já era. Não, mas eu não vou fazer. Não, mas você tem que fazer. Eu tenho, mas não vou. Não vou fazer. Não vou fazer. Pode esquecer. Pode procurar outra coisa. Não vou. Empaca. Imagina então, um tipo 8 com chifre de bode e um tipo 9 com chifre de carneiro. E os dois vão beber água na mesma cumbuca. Vai dar problema, não vai dar problema? E assim vai. Então, imagina, gente, vai vendo. Quando achar que não escutam, não fique repetindo em voz alta. Solicite a outra pessoa para ajudar a esclarecer, dizendo-lhe o que acha que entendeu do que você disse. Ó, o tipo 8, às vezes, então, a voz dele prejudica muito. Às vezes ele vai tentar ganhar no grito. Quando perceber que não vai, peça para outra pessoa, explique para ela, vai lá, dá um toque para ela. A outra pessoa consegue. Assim. Então, tipo 8, ficar de olho nisso, ficar de olho no jeito que você fala. Ó, de esclarecer as pessoas que quando faz muitas perguntas é porque deseja saber se entenderam, e não para desagradá-las ou desacreditá-las. Certo? O tipo 8, ele tem um pouco essa chefia, às vezes ele fica lá, você já fez? E aí, você já fez? Como que tá lá? Tá dando tudo certo? Você já fez? A pessoa pode sentir assim, será que ele acha que eu não vou fazer? Será que ele acha que eu não vou fazer? Então, o tipo 8, perceba isso, tá? Perceba isso. E quando as pessoas fazem também o inverso, são as pessoas que perguntam muito para ela, as pessoas não estão duvidando dela, não estão duvidando da chefia dela, é porque às vezes a pessoa simplesmente tem dúvida mesmo. Traduzindo, desarmar ambos os lados. De esclarecer as pessoas, esse aqui já foi, de ouvir as pessoas atentamente e refletir sobre o seu ponto de vista antes de dar-lhes uma resposta. Tipo 2, às vezes, já tem resposta. O tipo 8, às vezes, tem resposta pronta. E aí a pessoa vem lá com a sua opinião, o tipo 8 já solta a sua resposta. Não. Mas ouça primeiro o que se tem a dizer. Não. Às vezes fala, não quero ouvir. Então,
Não quero ouvir. Não, escute. Fala, vou pensar no assunto. E pense no assunto. Tá bom? Mesmo que seja não, pense no assunto. Nem todas as pessoas têm tantas respostas quanto você. Talvez seja melhor dar-lhes um tempo em vez de teimar em querer tudo para já. Não é isso? É isso. Tipo 8, fica de olho nisso. Olha, preciso de tal coisa. Para ontem. Não dá. Não dá. Então vai com calma aí, tá bom? Vai com calma. Ao sentir incomodado, explique imediatamente. A pessoa pode não saber que você se incomodou. E é importante o tipo 8 explicar imediatamente, porque se não explicar, ele vai ficar remoendo, e aquela azeitoninha vai se tornar uma oliveira dentro dele. E aí quando o tipo 8 solta os cachorros, o que o tipo 8 faz? Calça as ferraduras e vai com 2 pés no peito. Então, para isso não acontecer, vai com calma, vai de boa, uma coisa incomodou, aconteceu tal coisa, é isso mesmo? É, então não gostei. E aí o que acontece? Acerta o antes, ele não fica remoendo, fica mais tranquilo, porque um tipo 8 ressentindo, sai da frente. Sai da frente, o bicho é brabo, vai com calma. De sua tendência de ser agressivo sem um motivo forte para isso. Ao agir assim, peça desculpas tão logo perceba. Muito bem. O tipo 8, não redimido, ele é um burro chucro. Dá coice em todo mundo. Um tipo 8 redimido é uma liderança que consegue coordenar a equipe, consegue coordenar os outros e consegue dialogar. Então, por aí. E como lidar com o tipo 8? Ahá! Elas reagem negativamente a qualquer coisa parecida com manipulação. O tipo 8, ele tem uma opinião forte sobre as coisas. Se ele se sente manipulado, ele vai reagir de alguma forma. E geralmente é na base do coice. É na base do coice. Então, isso aí. Procure dizer o que pensa, falando diretamente, sem evitar assuntos. Ao afirmar que fará algo, faça. Certo? Então, eu vou falar com o tipo 8. Eu falo assim, ó, não deixa que eu faça isso, por favor, faça. É um tipo 8, pelo amor de Deus. É um tipo 8. Se você não fizer, ele vai ficar assim. Você já fez? Não. E você já fez? Não. Você vai fazer? É. Entendeu? Ele vai dar alguma coisa. Então, faça. Se quiser que ela lhe dê atenção e ouça o que você tem a dizer numa discussão, mostre-lhe que entendeu o ponto de vista dela. Então isso, você tem um chefe tipo 8 e teve lá, você falar assim, chefe, eu entendo o que você está dizendo, assim. Mostra que entendeu. Agora, eu penso o seguinte, coloque o que você pensa. Mas mostre que você entendeu o ponto de vista dela, porque se não mostrar, não vai. Tá? Muitas das vezes a forma de manifestação delas é muito intensa e parece uma discussão ou uma agressão. Quando é um modo agradável e seguro de se expressar, certo? Às vezes dá a impressão que a pessoa está brava. Não está brava, é um jeitão mais seguro de falar, é assim e pronto. Não é? Por isso, diga-lhe se estiverem exagerando ou sendo demais para você, caso se sinta ameaçado. Chefe, eu sei que você tem esse impulso aí, mas olha, comigo não precisa falar assim não, fala de um jeito mais suave que eu agradeço. É isso. Isso. Tá? Pois é. Muito legal isso. Quando se sentir ferido em seus sentimentos, avise-a. Poderá ter feito sem querer. Isso. Às vezes é aquela fala que ele falou, nem percebeu, então, olha, me magoou, tá? Ô, cara, não queria fazer isso não, desculpa aí. Facilita, aproxima.
Se você tem alguma regra não explícita sobre como quer a relação, como quer que a relação se estabeleça, informe logo e esteja disposto a discutir o assunto. Em casal, por exemplo, casal tem um dos dois é tipo 8, o outro não. Então, se você quer aí, ó, se você tem alguma regra não explícita, por favor, converse com ele, com ela, porque se isso não está claro com ele, com ela, ele vai pegar você. Vai pegar você. Tem uma regra, assim, vai pegar você. Você tem lá, telefone, olha, telefonou, vocês têm uma regra lá, né? Vocês dividem telefone. Vocês dividem telefone, não é? Tem um telefone seu, você tem o seu telefone, e ali então você tem uma regra. No meu telefone ninguém mexe. E você deixa seu telefoninho lá aberto sobre a mesa, avise ele, olha, eu não quero que mexa no meu telefone. Ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Certo? Essa regra você tem que deixar claro para ele. Ele vai respeitar. Se você não deixar claro para ele, ele pode se sentir dono da relação, ele vai olhar o telefone. Você não deixou claro, é nosso. Não deixou claro, o que é meu, o que é teu é nosso, combinado? Então, deixa claro isso para ele, deixa claro isso para ela, porque a regra tem que ficar claro para o tipo 8. Ficou claro para o tipo 8 é tranquilo, mas tem que ficar o quê? Claro. Tá? Ele reage, certo? Ele reage rapidamente e tem dificuldade para perdoar caso se sinta humilhado. Portanto, nunca fui dela. Fim. É um tipo que quando ressente, ressente. Fica sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. Prepare que é um tipo que pode ter uma coisinha que nós chamamos como aquela coisinha? Uma pessoa faz algo para mim, aí eu quero fazer isso para ela. Como chama isso? Como é? Vocês estão falando. Vingança. Eu concordo com vocês. É isso. Mas essa palavra não existe no vocabulário do tipo 9. O tipo 9 nunca se vinga. Voltando, né? Então fica de olho aí, tipo 8. Fica de olho nisso, tá? Bem, nós com o tipo 8, né? Então, não é para caçoar, leve a sério. E é isso. Isso é para ser com todo mundo, mas com o tipo 8, mais ainda. Evite mentiras, a menos que não se importe em ser atacado ou proscrito. Porque ele vai esfregar na sua cara a mentira, tá? Você falou tal coisa e não foi assim. Vai esfregar. Tá bom? Então evite. Tipo 9, mediador. Quando não souber o que quer ou sente, os outros poderão interpretar seu silêncio como rejeição. Por isso, fale como está se sentindo. Uma das dificuldades nossas, do tipo 9, é exatamente que a gente acaba ficando mais na nossa. E esse ficar mais na nossa pode ser interpretado assim, como rejeição pelos outros. Portanto, é bom falar, olha, eu não quero falar nada agora não, é tranquilo, tá? Tô de boa. É bom falar como se sente, tá? Demonstre sua opinião quando perceber que o seu silêncio é resistência passiva. Eu contei para vocês no encontro passado, né? Que nós do tipo 9 temos a resistência passiva, ou a resistência, certo? Aquela agressividade passiva, não é? Então, a pessoa, ela... a gente marca ir em tal lugar, a pessoa se atrasa, aí a gente chega atrasado no local, e aí a pessoa assim, ai que legal, você quer pipoca? Ai, não quero não, porque não vai dar tempo, a gente se atrasou. Aquela pauladinha passiva. Eu não estou reclamando, mas eu estou reclamando da pessoa. Não é? Ai, e agora? Vamos ter que achar nosso lugar. É claro, nós chegamos atrasados, vamos ter que procurar agora o nosso lugar aqui no meio dessa gente toda. Não é?
Vai indo. Isso aqui, então, é muito comum, essa resistência passiva, a agressividade passiva, certo? Isso é muito comum de nós do tipo 9, não é? A gente não quer criar confusão, mas a gente fica dando as espetadas na pessoa para que a pessoa sinta que a gente não gostou, não é? Ainda bem que eu já superei isso faz muitos anos atrás. Eu não faço mais isso. Ao ser interrogado, né, se está com raiva, pense um pouco antes de responder. É importante nós, tipo 9, pensar em responder, porque quando está com raiva, o tipo 9 empaca e ele acaba falando que, assim, então, não é? Você está com raiva? Tô. Tô. Empaca? Tô com raiva. Não, assim. E por causa disso, não quero falar. Empacou. Está com raiva, empacou. Não quero falar. Vou falar quando eu quiser. É isso. Vai vendo. Quando achar que não lhe deram ouvido, explique às pessoas antes de protestar longamente. Isso acontece pouco comigo, mas eu conheço o tipo 9, quando eles começam a reclamar, gente... eu faz muitos anos que não sou assim. Não é verdade? Mudei muito. Então, assim, se eu pego para reclamar de uma coisa, eu não reclamo muito. Não. Reclamo uma vez só e assim, não passo a semana inteira reclamando, de forma nenhuma. Não passo, né? A semana inteira reclamando. Nunca fiz isso a semana inteira. Não é? Então, assim, a gente faz isso, tá, gente? Ó, demonstre sua raiva. Na maioria das vezes parecerá um pouco enérgico, mas é importante demonstrar para não explodir depois. Porque quando explode, sai de baixo. Tá? Atenha seu assunto sempre que possível. Nós, tipo 9, de vez em quando damos umas viajadas na maionese. Bem, vocês me conhecem, vocês já sabem desse tipo de coisa. Então, ater ao assunto, voltar ao assunto, buscar o assunto. Você é prolixo, está falando? Ela está falando que eu sou prolixo. Por exemplo, estou em aula, uma pessoa pergunta um assunto que tem nada a ver, o que acontece? Vocês já viram eu fazer isso? Aí eu vou lá no começo e explico tudo, desde a criação da humanidade até o fim da história. Né? Vai explicando, dando voltas e voltas e voltas. Parece que os tipo 9 gostam de uns papos meio assim, tá? Então, até esse é o assunto. Ao ser interrogado, procure descobrir o que a pessoa quer saber exatamente, para lhe dar uma resposta adequada. Isso eu aprendi um pouco a fazer, tá? Eu aprendi um pouco, a pessoa falando isso. Eu falei, é isso mesmo? Olha, eu não estou entendendo o que você está perguntando. Não é? Então, isso acontece. A pessoa está fazendo uma pergunta lá longe, eu não entendi. Olha, não entendi não. Não é? Então, me fale exatamente o que é, simplifique. Então, isso é importante fazer. Tá difícil, é importante fazer. Como lidar com os tipo 9? Ainda mais porque tem essa manha toda. Ó, prestar atenção e fazer com que perceba que você a ouviu. Certo? Tipo 9 está falando, quando é cortado, fica com uma raiva. Alguns parecem que já testemunharam isso comigo, né? Assim, eu falo, não, era nada não. Não, mas fale o que você falar. Não, era nada não. E não fala. Tem que tomar cuidado com isso. Mas isso acontece, tá? Demonstre que está acompanhando a conversa. Elas costumam pensar que não lhe dão ouvidos ou a desprezam. Eu não sou prolixo. Só um pouquinho. Tá? Ela parece estar muito presente nas conversas, mas pode estar se projetando e se refletindo no interlocutor. Portanto, faça perguntas para saber o que elas pensam.
A pessoa está falando, a gente está com aquela cara de interessado e a cabeça está lá no outro lado do planeta, mas tudo bem, não é? Então, algumas perguntas para o tipo 9 ajudam ele a se centrar na questão, tá? Como é muito dispersiva, graças a Deus eu superei isso faz muitos anos atrás, né? Como é muito dispersiva, poderá ajudá-la a se concentrar fazendo-lhe perguntas. E se tem uma coisa que padre gosta, é de pergunta. E se padre for tipo 9, adora perguntas. Ok? Então fica aí a dica. Se quiser saber o que pensa e sente, não force as respostas, mas propicie uma área de interesse em que ela possa considerar e decidir. Estive pensando, o que acha disso? Talvez concorde comigo. Não sei não, só estava pensando. Essas deixas faz com que o tipo 9 fale e consiga falar as coisas, fala até de si próprio. Então, fica a dica. Não fica insistindo na questão, mas puxa algum assunto ali junto que a coisa vai. A coisa vai. Que ela poderá concordar com cada locutor enquanto eles estiverem falando. Por isso, numa reunião de negócios, antes que acabe, peça a sua opinião fazendo-lhe perguntas. Traduzindo, vocês têm 20 opiniões aqui diferentes, cada um tem a sua opinião. Eu sou capaz de escutar todas as opiniões e concordar com elas. E de boa. De boa. De boa. Mas se vocês me provocarem, mas qual é a sua opinião? Eu vou falar. Mas tem que ser o quê? Provocado. Sem provocação, não sai muito a fala. Então, é importante provocar o tipo 9. Ok? Paramos por aqui. Agora só ano que vem, né? É isso, né? Agora só ano que vem. Ano que vem a gente conversa. Em breve já a gente vai partilhar a programação do Laboratório da Alma. Primeiro eu vou mandar para vocês no grupo e depois eu vou colocar em público nas redes sociais. Combinado? Então, mas já temos aí a nossa programação, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu dispor. Eu agradeço. Paz e bem.